Depressão é uma palavra que está na moda, mas ninguém gosta. Hoje você vai saber que ficar triste não é sinônimo de depressão. Hoje, em Toques de Saúde, vamos conversar sobre um tema que foi escolhido por vocês idosos: depressão. Sabemos que hoje em dia essa palavra é muito usada por todas as faixas etárias. Por exemplo, hoje estou deprimida, hoje eu estou precisando de uma solidão. Para conversar sobre esse tema, nós chamamos a psicóloga a doutora Mônica Lessa, que trabalha no ambulatório da UNAT. E vamos tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, doutora Mônica? Tudo bom, Cláudia? Isso. E aí nós gostaríamos de saber o que é depressão, doutora Mônica? Você chamou a atenção para uma coisa muito importante, né? A palavra depressão hoje em dia, ela ficou meio que banalizada. Tudo é depressão. Se eu estou triste, eu estou deprimida, tá? E não é bem assim. O que diferencia a depressão é uma ausência de desejo, uma ausência de ação, né? É diferente da tristeza. O indivíduo ele pode estar triste, mas ele consegue agir, ele consegue fazer as coisas. Eu estava com meu marido muito doente e eu estava entrando numa depressão muito forte. Aí me encaminharam para a UNAT, para tratamento, né, com psicólogo. E tomava remédio para dormir, tomava remédio para depressão. E agora parei de tomar os remédios, né? Eu tive uma tristeza muito grande. Eu perdi uma filha aos 48 anos e eu fiquei, não digo que fiquei assim de início deprimida, mas fiquei muito sofrida, muito triste, que perder um filho não é brincadeira. Então eu fiquei assim, com essa tristeza toda, tive que fazer tratamentos com psicóloga e tal, mas depois consegui me recuperando, que a saudade perdura, saudade, mas a gente vai se acertando na vida. O isolamento ele pode estar presente na tristeza, na depressão e em outras situações também. Às vezes eu estou num momento em que eu quero rever meu casamento, que eu quero rever uma situação no emprego. Eu sinto às vezes a necessidade de me isolar, de estar sozinha comigo mesmo para rever essas questões. Isso não é sinônimo de depressão, tá? A tristeza, ela não impede assim de agir. A depressão não. E o que acontece? Como você falou, tudo agora virou moda, é depressão. E aí procura um médico, medica, quando na verdade, muitas vezes, a necessidade é que se fale dessas situações, né, para que possa haver algum tipo de trabalho. Se eu rompo um relacionamento, eu fico triste, não necessariamente deprimida. É importante eu poder falar para elaborar o luto do término dessa relação. Então, é muito importante a gente poder pensar essa diferença, sobretudo, né, com os idosos. Foi após em que a minha senhora teve o AVC. Eu vi que, embora que a minha situação fosse muito delicada, em decorrência do estado da minha senhora, que ficou com o lado esquerdo paralisado, e dependendo de cuidados completos, eu precisava entender a modificação de comportamento dela e como poderia eu fazer uma maneira de minimizar o sofrimento da minha querida Dicinha. Agora, nós sabemos que desde a fase uterina nós temos perdas. Então, eu saí do útero da minha mãe, depois eu passei para a infância, adolescência, então eu perdi a minha infância até chegar à terceira idade. Como é que funcionam essas perdas para os idosos? O idoso, ele está num momento de vida em que ele passa por muitas perdas, perdas funcionais, perdas afetivas, e é comum ele ter esse sentimento de tédio, vazio, a vida sem sentido. Isso não significa depressão, exatamente porque há um desejo de fazer alguma coisa, desejo de dar um sentido à vida, é que muitas vezes ele se mostra triste e as pessoas nomeiam isso erroneamente como depressão. Agora, dentro das UNATs, como funciona essa vinda desses idosos para cá, para as universidades? Você acha que tem um bom apoio social?
As UNATs têm, sem dúvida, nesse momento de vida, uma importância muito grande. Elas atuam no psiquismo, que, conforme eu te falei, é muito comum o idoso experimentar esse sentimento de vazio, de tédio, né, de falta de utilidade, né? E aí o que acontece? A UNAT vem preencher esse vazio. Muitas vezes evita, sim, né, que ele desenvolva uma tristeza e que isso possa evoluir para uma depressão. E tem uma função importante. Aquele idoso que trabalhava, que saía de casa, que agora está aposentado, e ele fica com aquele tempo ocioso, né? Na UNAT ele pode dar um sentido, ele pode ocupar esse tempo de uma forma prazerosa, onde não haja esse sentimento de vazio, de tédio. Eu cheguei aqui muito deprimida, então ela me deu um abraço que eu nunca senti na minha vida. Me deu um abraço que eu senti como se fosse a minha mãe que estivesse me abraçando. Aquele dia foi um dia muito feliz para mim. E eu guardo isso comigo até hoje. Eu fiz vários cursos, foi muito bom a UNAT para mim. Me abriu um caminho, um campo. Eu aprendi a ter fala, que eu era muito inibida para falar. Então aqui na UNAT eu consegui me expandir, né, essa parte toda. Continuo aproveitando as boas coisas da UNAT, porque se é um lugar bom para a pessoa ser feliz e fazer amizades, é na UNAT. E o que você espera do futuro? Eu espero um futuro cada vez melhor, né? Continuar aqui na UERJ. Eu gosto muito daqui, das pessoas daqui. Fui muito bem acolhida aqui, muito bem tratada. E eu continuo até hoje. Eu espero, assim, viver bem com o meu esposo, com minha família, meus filhos. Espero uma vida tranquila. É justamente se doando ou é dando que você recebe. Então eu procuro dar porque eu sei que dando consigo receber muita coisa. E isso tem acontecido, principalmente aqui na UNAT. O que você poderia dar como mensagem final para esses idosos que estão nos assistindo sobre a palavra depressão? Eu acho que é importante, né? Ele está procurando assim, entender que é um momento difícil mesmo, é um momento em que ele passa por perdas, mas que isso não precisa ser assim uma coisa generalizada na vida dele. Ele pode buscar grupos, pode ser na UNAT, pode ser esses idosos que a gente vê na praça, onde eu moro mesmo, né? Tem uma praça onde eles se organizam lá e eles têm um clube de dominó e só pode jogar, tem algumas mesas que são de dominó e outras que são de jogos de cartas. E eles são todos organizados, eles são cadastrados, só joga quem está cadastrado, mas aquilo ali tem uma função para eles, né? Há um laço social ali, né? Eles dão um sentido à vida, estar ali trocando, conversando, né? Então, o que é muito importante é evitar esse isolamento, essa solidão. Obrigada, doutora Mônica, por estarmos aqui conversando sobre esse tema muito importante que é a depressão e que foi escolhido pelos idosos. Obrigada, Cláudia. Tá? Eu agradeço a oportunidade e espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para vocês. Fique conosco. Até o próximo Toques de Saúde no programa Bom de Alegria. É hora de dar mais uma paradinha no bonde. No próximo bloco, vamos comemorar os 17 anos da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ.